Olá, seja bem-vindo. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o nascimento da cultura. No vídeo anterior, eu trouxe um pouquinho sobre a discussão do que é e o que não é arte, como que a gente pode discutir sobre isso e toda essa subjetividade a respeito do assunto. Para a gente começar a entender um pouquinho como é essa produção artística nos povos antigos e como isso vai sendo construído até os dias atuais, vamos começar a falar um pouquinho como que surge essa ideia de cultura. Bom, cultura são práticas e costumes construídos por determinadas sociedades com o longo do tempo, e isso pode variar de acordo com os grupos sociais, práticas religiosas, condições geográficas. Então, tudo isso são variantes na hora de construir esse conceito de cultura. E aí, já falando de cultura, a gente tem o processo de como que o homem se estabelece no início da história, no início da pré-história, né? Primeiro que a história ela é dividida no antes e depois. O antes são momentos que ainda não existe a escrita. A partir do momento que o homem começa a desenvolver o processo de escrita, a gente entra na história, porque ali já tem registros do que foram determinadas situações e acontecimentos que houve anteriormente. E aí, para a gente falar de pré-história, dentro do processo cultural, a gente vai primeiro entender como que foram essas primeiras produções que o homem desenvolveu, e a gente chama ali o princípio da cultura material, que são esses achados arqueológicos. Quando arqueólogos começam a encontrar esses achados arqueológicos, a gente vai começar a entender o que levou esse homem às suas ações, os seus atos em tempos tão remotos. E aí a gente entende que a pré-história é dividida em duas partes, paleolítico inferior e superior. A distinção entre esses dois momentos é quando o homem começa a ter domínio sobre o fogo. E aí, quando a gente entra no paleolítico superior, o homem que já tem domínio do fogo, ele já interage mais na região onde ele vive, na região onde ele mora. É um homem que vive em pequenos grupos e são nômades, então eles dependem muito do que eles caçam e o que eles coletam para poder sobreviver. Então, para isso foram encontradas várias ferramentas, armas mais rústicas. Esse período é chamado de pedra lascada, pelo fato da técnica ainda ser muito rústica, mas ele já começa a pegar esses elementos que estão ali ao redor dele para ele conseguir sobreviver. E aí, a gente tem uma explosão criativa, que é quando o homem começa a pintar nas cavernas, e esse processo começa no Paleolítico Superior, porque ele começa a relacionar o ato de pintar com as suas práticas de caça, porque ele pinta nesse momento, são as pinturas rupestres, ele pinta animais. Esses animais são pintados com uma técnica chamada naturalismo, porque ele observa esse animal ao máximo que ele consegue, que ele pode, para que essa observação faça com que ele pinte ali um animal bem próximo da realidade. E a intenção dele é pintar esse animal, com o passar do tempo ele vai pintando o animal ferido, depois ele já pinta o animal morto, porque ele tem a ideia de que se ele pinta esse animal na parede, ele está prendendo o espírito e a essência desse animal. Aqui a gente está vendo na imagem uma pintura de bisões que fica na caverna de Lascaux, na França. Também a gente vai ver algumas coisas da caverna de Altamira, e não podemos deixar de falar também do sítio da Serra da Capivara, que é o maior sítio arqueológico aberto do mundo. Essa aqui é a Caverna das Mãos, que fica na região da Patagônia, na Argentina, que ainda é um processo bem rudimentar. Primeiro o homem cria a ideia de carimbar a mão, ele passa a tinta na mão e vai carimbando na parede, mas depois ele desenvolve uma técnica porque ele misturava a tinta na boca, bochechando, e aí com ossos de pequenas aves, criando como se fosse um processo de canudo, ele coloca a mão na parede, esse osso, e ele vem soprando. E aí, como vocês podem ver, cria essa ideia de processo de stencil nas paredes. Aqui a gente já tem na caverna de Altamira um animal que já está abatido, ele pintou ele abatido. Provavelmente ele pintou o animal abatido com a ideia de que se ele pintasse ele morto, o animal fosse enfraquecer e ali ele poderia abatê-lo com maior facilidade. Aqui a gente já tem um cavalo que também está na caverna de Lascaux, na França. Dá para ver claramente como era bem utilizada essa técnica naturalista.
falando das esculturas, a gente tem essas esculturas que, diferentemente da pintura que são formas de animais, as esculturas são formas humanas, e especificamente formas femininas. Essas esculturas com formas de mulheres são pequenas, são consideradas pequenos amuletos. O homem, quando saía para caçar, para coletar, para ter uma referência do seu núcleo familiar, ele acabava levando essas pequenas esculturas. Mas também ela tem uma relação histórica com o processo de fertilização, porque dá para ver na imagem que as mulheres essas esculturas eram representadas com partes do corpo feminino que representam fertilidade, então seios, quadril, abdômen, nádegas, e lembra bastante o processo de gestação da mulher, que isso tem uma relação direta com o processo de fertilização. Essas esculturas, essa aqui, por exemplo, todas elas são chamadas de Vênus e cada uma recebe o nome da cidade que foi encontrada. A maioria dessas Vênus foram encontradas na Europa. São poucas, inclusive, não são muitas. Essa aqui é a mais conhecida de todas, né? Acho que alguém já tenha visto alguma vez, que é a Vênus de Willendorf, tá? Que é o nome de uma cidade na Europa. Curiosidade, parece que ela não tem braços, mas ela tem braço, porque os braços dela estão bem simplesinhos aqui em cima dos seios. Mas realmente ela não tem nenhum detalhe facial, dá pra ver que não tem rosto, mas as formas humanas são bem fáceis de ser entendidas. Nós chamamos elas de Vênus esteatopídicas. A palavra esteatopídica está relacionada com a forma humana, mas representada de maneira que não é igual à realidade. Você identifica que é uma forma humana, mas as proporções não são condizentes com a realidade. E quando o homem sai do Paleolítico Superior, que é quando ele vive o processo da Revolução Agrária, a gente já entra no Neolítico. Ali o homem já desenvolveu melhor as suas técnicas e ele deixa de ser nômade, ele passa a ser sedentário. Enquanto que no Paleolítico um homem que tem bastante tempo para observar as suas pinturas, para fazer suas pinturas, esse processo de escultura, aqui o homem já não tem todo esse tempo disponível. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar conta das suas plantações, ele tem que tomar conta dos animais que estão sendo criados em cativeiro, e aí cada vez mais ocupações, ações ele vai tendo que estabelecer. Pelo fato dele deixar de ser nômade, ele sai das cavernas, ele vai estabelecer moradia. E pelo fato de ser uma revolução agrária, geralmente ele vai promover essas suas novas moradias próximas de rios, porque as terras próximas dos rios são terras férteis para um processo de irrigação natural. Então, ali ele vai ter que ocupar o seu tempo plantando, cultivando, colhendo, armazenando, cuidando dos animais. Dos animais ele vai entender que ele vai retirar o pelo, e retirando o pelo, ele começa a desenvolver o processo de tecelagem. Essa terra molhada próxima dos rios, ele desenvolve também o processo de cerâmica, porque ele também precisa, né, desses potes para armazenar esses itens agora que ele tem excedente. E também é um homem que vai ter que desenvolver a arquitetura, e a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Olha como os instrumentos agora são mais complexos, né? E também ele desenvolve instrumentos culinários, tá? Então ele tem colheres, tem machadas feitas com pedra e com cabo de madeira. Aqui a gente tem uma das primeiras construções, tá? Esse aqui é o Stonehenge, que é um santuário que fica na região da Inglaterra, feita com pedras, tá? Essas pedras são chamadas de menhir. Cada pedra é um menhir, são pedras grandes, empilhadas, e o conjunto de pedras é chamado de dolmen. E eles podem desenvolver um dolmen como se fosse uma caixinha. Então vocês vão ver um dolmen que acabou se tornando meio que as primeiras casas que esse homem precisava, que esse homem desenvolveu para ele poder morar. Aqui a gente vê como foi o processo de pintura, porque a pintura ela se torna mais simplificada. Então dá pra gente ver claramente que são pinturas mais simples. Agora já aparece a forma humana,
E não com a intenção de prender o espírito, mas sim agora de demonstrar como era o cotidiano desses grupos, porque agora eles começam a desenvolver pequenos grupos que a gente pode chamar de princípio de sociedade, digamos assim. Tá? Esse é um dolmen, lembra muito a casinha dos Flintstones, né? Porque é um menhir, outro menhir na parte de trás também e na parte de cima cobrindo com mais um menhir. Interessante perceber que esse homem, o processo de casa que ele desenvolve acaba sendo muito próximo daquelas casas, a própria caverna, né? E se a gente fizer uma relação com os dias atuais, eu vejo muito isso, a gente vive em caverninhas, assim, meio como era o princípio desse homem nesse momento. Bom, então, levando em consideração que agora o homem é sedentário, ele vai desenvolver a sua sociedade, ele vai desenvolver o que ele precisa para poder sobreviver. Essas sociedades, elas vão ser estabelecidas próximas de rios, então o princípio das sociedades vão acontecer, os povos mais antigos vão começar a se desenvolver próximos de rios. Então, Tigre e Eufrates, a gente tem ali Mesopotâmia, né, os sumérios, assírios, babilônios, persas, que estão ali como seus vizinhos. A gente tem o rio Nilo, sociedade egípcia, o rio Indo na Índia, o rio Amarelo e Azul na China, o Amazonas no Brasil, enfim. Então são próximos desses grandes rios que começam a surgir as primeiras sociedades. E é justamente o assunto do nosso próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho como que essas sociedades começaram a se desenvolver, como foi o processo artístico e cultural e qual a relação que isso estabelece nos dias de hoje. Obrigada, um beijo enorme, até a próxima!